Aí participei um pouco do Pretinho, mas realmente, assim, como é que eu posso dizer, cara? Eu não me senti muito à vontade. Não encaixei naquele momento. Porque ainda naquela época existia um preconceito com esse tipo de linguagem nossa aqui. Muita gente, às vezes, tem um número expressivo de seguidor, mas não é não te traz um engajamento, não é orgânico, assim. Cara, é que, assim, na verdade, eu nunca tive a intenção de trazer isso como um negócio. Foi uma coisa muito natural, uma felicidade com a inexperiência e com a incerteza do que é ser pai, né? Chave no cara, assim, tu começa a pensar que tu tem que cuidar mais de ti porque tu é responsável por alguém. E eu recebo muita coisa legal, assim, de pai que, pô, botei o nome da minha filha de Lívia por causa que eu ouvia tu falando. Eu acho que é uma discussão válida porque a gente tá falando de tocar uma vida, sabe, cara? Eu não sou humorista, eu sou um bem-humorado. Assim, é muito mais de quem é ouvinte da rádio, de quem acompanha, que vai dar risada, sabe? Eu não sou... por mais que tenham novos talentos, tu tem que ter uma espinha dorsal forte, sabe? Então, assim, a gente tem ali o Fetter, tem eu, tem o Porã, O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast em 2022. Estamos aqui de novo com toda aquela energia que vocês conhecem. Eu sou o @Matheus Beck, aqui com o nosso querido @Anderson Cabelo, que cuida das nossas câmeras, dos nossos vídeos. Também o @Madtrilhas, Matheus Giuseppe, que faz o nosso áudio. Querido Alexandre Salles está aqui debutando conosco, fazendo umas fotografias aqui no Rocket Club, o espaço que recebe o nosso podcast nesta temporada. E antes de passar para o nosso convidado da vez, eu peço que vocês façam o quê? Se inscrevam no nosso canal, deem o like, né? Comentem, enfim, compartilhem, porque isso é muito importante para que a gente consiga prosseguir tocando ficha nesse projeto que é totalmente independente. E, sem mais delongas, vamos direto ao nosso convidado, que é o querido DJ Rafinha Menegaso, da Rádio Atlântida, muito conhecido aqui no Rio Grande do Sul. Boa. E também em Santa Catarina, outros estados aqui da região. Tudo bem, Rafinha? Tudo bem, meu. Tudo bem. Obrigado pelo convite aí. Pô, eu que agradeço, sou realmente um cara muito fã do Rafinha, enquanto da comunicação, jornalismo, sempre acompanhei todo o teu trabalho, todo o trabalho da Rádio Atlântida, porque quem é da comunicação aqui no estado não tem como fugir dos olhos, né, para esse lado da Atlântida ali. E tu é um cara que tá ali há muitos anos, são quantos anos ali na Rádio Atlântida? Cara, eu comecei em 98, por aí, 99, eu fiquei 6 anos na rádio, aí saí, fiz a Pop Rock, que não existe mais, né? E voltei, e nessa volta aí já tem, acho que uns 13, 14 anos, somando aí tem mais de 20 anos de rádio. Uma vida. É a caminhada aí. Certo. E na Rádio Atlântida tu tem toda uma trajetória, assim, e eu gosto de fazer algumas danças na nossa conversa, eu quero que a gente vai chegar nos Los Papitos, vamos chegar na Lívia, vamos chegar nos teus projetos, mas eu quero falar, assim, principalmente começar de uma parte que pra gente que olha pra Atlântida sempre lembra, pô, o Pretinho Básico é o nosso, a gente compara sempre, é o Pânico da TV aqui do Rio Grande do Sul. E é uma ambição de quem gosta de comunicação e quem quer fazer uma parada assim, mais divertida, mais entretenimento. E tu foi um cara que, pra mim, talvez tu me corrija, mas que foi sempre persistente. Tu teve algumas aparições, tu foi, voltou. Hoje é um membro, né, estabelecido. E como é que é fazer parte? Como é que foi esse percurso até tu chegar efetivamente? Pô, não, eu sou agora um integrante, tô na fotinha ali do grupo principal. Na verdade, sim, cara, o meu início ali na rádio foi bem louco, assim, comecei a trabalhar lá na empresa, vou só recapitular um pouquinho, assim, pô, eu tinha 14, 15 anos ali, e aí não tinha essa coisa do menor aprendiz, do pequeno aprendiz, do estagiário, inclusive, ou tu entrava de office boy, ou tu já entrava sendo ali um cargo, né, daí eu comecei a trabalhar de boy na rádio, mas assim, precisar trabalhar, eu trabalhava antes com o meu coroa num bar, né, ele tinha um mini mercado, depois bar e tal, aí subi, fui trabalhar na RBS, boy e tal, trabalhei na Fundação Maurício Sobrinho, depois fui para as rádios lá, comecei a ficar tendo esse contato com a rádio. Bom, aí surgiram oportunidades, né, daí tu vai conhecendo os departamentos e tal, e também, pô, é uma coisa que o rádio sempre mexeu comigo, a música por si, né, e o rádio veio na sequência porque eu tava ali dentro, pô, botando ali mais de 20 anos atrás, tinha muito mais rádio também, tinha essa coisa mais algo mais competitivo, assim.
E aí eu comecei a ir no rádio, cara, mas aí eu também eu entendi que eu precisava ter a experiência para certos tipos de programa, assim. Eu comecei meio que, porra, dando as caras muito, assim. Aí fiz a unidade móvel, aí fiz o estúdio da rádio à noite, fiz um pouco da madrugada, fiz de manhã bem cedo. E aí o que me deu uma escola muito boa foi o programa da tarde ali, o Tá Vazando, que foi uma ideia que o Fetter teve lá no meio da tarde também para trazer essa coisa do toque, assim, que é uma coisa que o rádio não tinha muito. Aliás, começou, depois era mais de tocar música e tal, e aí voltou essa parada de ter a fala, de valorizar o cara que está no ar, de fazer valer ali os comunicadores e tal, e ter um diferencial, né? No momento que a música meio que se ficou igual para todo mundo, né? Com exceções de rádios que tem um gênero muito diferente. E o Tá Vazando foi um programa que me deu a experiência de fazer o toque, assim, né? Eu comecei a apresentar, comecei a ter esse gingado, digamos assim, de saber lidar com um programa diferente daquilo de tu operar, comunicar e tocar música. Saber, né? Literalmente falar com mais gente junto. Aí o Pretinho, nesse momento, o Pretinho estava começando lá, ele começou em 2007 e tal. Aí eu trabalhei na Atlântida, fui para Pop Rock, na minha volta o Pretinho já estava acontecendo. E o Tá Vazando foi um programa que eu abracei, assim, eu digo, não, vou me apegar a isso, para entender mais, embora eu já tivesse até mais tempo que rádio que outros comunicadores. Aí participei um pouco do Pretinho, mas realmente, assim, como é que eu posso dizer, cara, eu não me senti muito à vontade, porque tu pegar o troço andando assim, andando muito forte, eu não encaixei naquele momento. Aí passou um tempo, a gente vai amadurecendo e tal, acho que cada um tem seu tempo também, aí surgiu uma nova oportunidade para de fato estar ali. E aí, aos poucos eu fui indo, eu acho que eu me encontrei ali, cara, depois de um tempo. Claro, hoje eu já tenho mais noção também, e a gente tem que reconhecer quando não está muito preparado para alguma coisa, né? Tem que saber entender e, não, vamos voltar, mas eu nunca, como tu falou, né, eu persisti, uma hora vai acontecer, não era algo assim que eu desejava muito, porque eu já tinha uma estrutura, eu apresentava o Tá Vazando, eu fazia um horário de diária, eu já cuidava de programação musical, mas eu achava interessante também estar ali, enfim, aí agora eu já estou um bom tempo ali, me sinto bem confortável em fazer assim. Eu acho que tu tem que estar confortável. Quando tu não te sente confortável, tu não consegue nem entregar o teu melhor. E que nem tu falou assim, tu entra ali como aprendendo, né, pô, um adolescente ainda, mas era uma parada que tu já sonhava, pô, eu quero trabalhar com comunicação, mas era uma coisa muito verde que surgiu esse interesse em ti? Aconteceu do nada. Eu tenho assim muito da minha adolescência ali de, pô, entrar em carro, zapear o rádio, chegar em casa, zapear, buscar as bandas que gostava e tal, sabe? A minha formação musical é muito a formação do que eu consumia muito, que é muito surf music, assim. Eu gostava muito das bandas lá dos anos 80, 90, assim, mais da surf music, porque pô, eu não pensava em trabalhar em comunicação. Eu gostava de ir pra praia e queria ter um trampo para fazer minhas coisas. E eu caí de paraquedas lá, quando eu saí da Fundação Maurício Rossi Sobrinho, que eu trabalhava lá, de um ano, aí assim, algumas coisas me diziam, os caras gostaram de mim, não, cara, nós vamos te demitir aqui, vamos te readmitir. Eu fui demitido na sexta, me readmitiram na segunda, sabe? Só me realocaram lá. Eu lembro que eu subi lá no morro, aí cheguei lá, era uma galera, porque tinha a Atlântida, a Rádio Cidade, que não existe mais, a própria CBN, a rádio, uma rádio de Galdero que a RBS tinha também lá. Farroupilha, não? Não, a Farroupilha sim, tinha a Farroupilha, a Itapema, que hoje é 102, a CBN, a Metrô, a Rádio Cidade, a Rádio Atlântida, assim, lá em cima tinham todas as rádios, com exceção da Rádio Gaúcha, que sempre ficou ali embaixo onde a gente tá na Érica. E eu comecei a vivenciar aquilo, cara. Vi os estúdios e tal, vi os caras no ar, os comunicadores, vi o Programa X acontecer, que é meio que um pioneiro da história aqui desses programas de humor, com personagem, com toque, com tudo mais, com produção, né, com a audiência participando, que foi um fenômeno, assim, com o Escova, o Rogério Forcolém, o Zé Vitor Castiel, o Moreira, o Fetter, mais uma galera ali que fizeram escola nessa época, eu vi isso acontecer. E aí isso brilhou meu olho, assim, mas aí foi por um acaso, cara, porque eu
eu comecei daí a trabalhar no departamento de eventos ali dentro, e aí eu meio que coordenava alguns eventos. Então ia para um verão, tocava uns eventos da praia e tal, mas nada com entrar no ar. Aí num determinado verão o comunicador foi desligado, não lembro por quê. E, pô, tu precisa entrar no ar da estação de patrocínio, e eu digo, não, eu faço se precisar, assim, foi muito aleatório, daí eu fiz, aí fiz uma, fiz duas, fiz três, e, pô, a galera gostou e tal, porque ainda naquela época existia um preconceito com esse tipo de linguagem nossa aqui. O rádio ainda era uma coisa muito, muito formal, assim, daquele comunicador com voz padrão, com uma linguagem padrão. E eu entrei no ar com essa coisa mais falando com a galera, né? Tipo, tô aqui, bababá, né? Com uma gíria, uma coisa natural do cara. O interior ficou meio receoso, assim, porque não era um padrão da rádio, mas a capital entendeu, pô, é isso aí, nós estamos aqui, o guri tá bem, daí eles me convidaram para fazer a unidade móvel, e a partir dali eu fui indo, e aconteceu, estamos aí hoje. Coisa linda. E assim, tu demonstra uma coisa que para mim, e eu sempre digo, eu sempre cito ele aqui, ele sempre fica muito feliz, meu tio Rodrigo Beck, que ele é muito fã do Pretinho, ele escuta as 2 edições desde sempre, ele ouvia o cafezinho na Pop Rock, e ele foi migrando e é inacreditável, meu. Ele bota o celular lá e não importa o que tá acontecendo, ele escuta todos os dias os 2 horários, é o parceiro dele, então pô, eu falo, vai vir o Rafinha aqui, ele fala da Liv, fala não sei o que, ele é muito fã de vocês. E para mim, assim, ó, demonstra o quanto o programa tem uma capacidade de reinvenção. Sim. Óbvio, há formações que talvez sejam marcantes, porque tu tinha figuras como Marcos Pianjas, sei lá, o Maurício Amaral, KG, Porã, aquela época, aquela formação que foi o início, o berço de tudo aquilo. Mas assim, ela foi se reinventando e surgem caras como o próprio Arthur, o Pedro, o Nego Di, aí tu entra junto, aí tem os caras agora, tem o Nando Viana, tem o Gil, então assim, a que se deve, ou o que explica, ou o que define essa capacidade de reinvenção da Atlântida, se a gente vê, inclusive, em paralelo, tantas outras rádios, tantos outros projetos morrendo porque as coisas mudam. Sim. Mas o Pretinho não, ele consegue milagrosamente acompanhar tudo, assim. Pois é, cara, isso é uma coisa que a gente às vezes acaba conversando ali internamente. Assim, uma coisa, eu acho que quando tu tem uma marca muito forte, como primeiro a Atlântida, né? Às vezes eu uso assim, um comparativo assim, nenhum jogador é maior que a instituição, né, que o clube. Assim, por mais que o D'Alessandro seja, né, um ídolo absoluto, ele não é maior que o Inter, né? O Portaluppi não é maior que o Grêmio, trazendo aqui para o nosso regionalismo, assim. Mas eu acho que, assim, primeiro é a marca, cara. Eu acho que o Pretinho criou uma marca muito forte. Segundo é a mão do Fetter, que sabe realocar e reorganizar e enxergar potenciais aonde às vezes as pessoas não talvez um cara que não fosse, né, que não tivesse esse dom que nem ele tem de enxergar, né? E também, cara, claro, nada acontece se tu não tem uma mão de obra qualificada, que são os caras, por mais que tenham saído, é óbvio que, pô, Piangers, como tu falou, né, o Porã lá atrás, o próprio Amaral, o KG, maravilha, mas eu acho que assim, as coisas andam para frente e a gente não sabe como seria hoje se tivessem os mesmos. Talvez poderia até ter acabado, né? Eu acho que tu dá um gás novo, trazer pessoas que são afim, que são fãs também da história e saber encaixar assim, eles faz com que a coisa siga assim, sendo bastante vitoriosa. Talvez as pessoas digam assim, mas o Pretinho não é mais ou menos. É que eu acho que assim, muita coisa mudou, né? O mundo mudou pra caramba. E hoje a gente tem uma concorrência muito maior que é o digital, né? Nós estamos aqui trocando uma ideia para um canal de YouTube, um podcast que também tem um público que vai consumir. Eu faço um podcast e tal. Também é uma coisa onde tu amplia mais o leque do público. Mas mesmo assim, tanto no podcast quanto em live, como no On-Air ali, pelos números e tal, é uma audiência impressionante e, cara, eu particularmente, sim, eu vivi vários momentos de Pretinho, mas de um bom tempo pra cá eu sinto, assim, o feedback das pessoas e tal, é algo assim que parece que nunca foi tão grande de novo, acho que deu uma reoxigenada
E eu acho que é isso, cara. Meio que tem algumas coisas que é meio inexplicáveis, são inexplicáveis às vezes. Não, e tu falou assim sobre esse caminhar com a evolução, com Isso, com a a mudança. adaptação, né? Pô, o Pretinho hoje ele é transmitido também, né, pela internet, Claro. não somente... antigamente a galera imaginava como é que eram os caras como que é que é estavam o lá. cara, como é que é o Aham. personagem. E hoje em dia tal. consegue te enxergar ali na hora do programa. Isso. E ao mesmo tempo eu vejo que isso fomentou as marcas pessoais, né? Eu digo, o que eu quero dizer isso? Pô, tu tem hoje um perfil Uhum. que tu consegue gerar um valor, um capital social para ti, Sim. né? E eu acho que também isso é uma das grandes premiações, além do salário que a RBS te paga. Eu tenho certeza que é uma das coisas que contribuem para o cara que tá nesse canhão lá dentro. E tu, nesse meio tempo, eu vejo assim que tu sempre citou, e eu comecei aqui propositalmente, a gente não costuma fazer, eu sou o @Matheus Beck, porque é uma parada que tu sempre falou, Uhum. né, e eu que sempre acompanhei os teus programas, sempre ouvia, essa é uma parada que tu frisava, pô, a tua marca. Uhum. E não à toa tu tem um público muito fiel que te segue ali na rede social. Então, assim, foi uma parada que tu sacou rápido, assim, pô, beleza, eu sou empregado aqui, mas eu tenho que fazer o meu negócio também. Tu sacou que tava migrando também para essa possibilidade? Cara, eu acho que é mais um canal para tu conversar com o público porque assim, a rede social também, ela conversa com o cara que realmente tá afim de estar ali contigo, assim, tá, tem algumas exceções ali, muita gente às vezes tem um número expressivo de seguidor, mas não te traz o engajamento, não é orgânico, assim, e eu vejo que quem me segue ali realmente consome o que eu gosto. Tem a galera que gosta desse lifestyle da praia, tem um monte de pai novo que viu eu falar da Lívia lá atrás, ou quando, né, a gente engravidou, a galera que gosta do perfil de som que eu gosto e tal, e simpatiza com o troço, assim, de ser mais natural, assim, eu não consigo ser um personagem, né, eu sou essa pessoa. E sim, eu vi assim, pô, cara, o Instagram é uma ferramenta que tu também consegue monetizar, né? E a gente tem isso hoje, a empresa, inclusive, tem um plano ali que faz essa venda das suas estrelas, digamos assim, tá em plano comercial, tipo assim, pô, tá interessado em ter o Rafinha ali? Não, então a gente faz essa mão. A empresa também entendeu que tem uma área que cuida dos arrobas dos seus... agencia vocês, assim. Exato, tipo assim, influenciadores, né? Uhum. Assim, então, tem essa opção. E sim, mas assim, eu comecei até com uma brincadeira, porque era uma coisa que quando eu estava no ar, eu senti a interatividade muito imediata, que é a maneira mais imediata, por mais que tu bote o telefone no gancho e tal, acaba sendo vicioso, assim, é o mesmo cara que consegue ligar e tal, mas ali no Instagram é meio que imediato, tu chama a galera para pedir uma música, chama a galera para comentar alguma coisa, então eu vi, opa, aí é uma maneira interessante da gente valorizar também. E aí eu acabei sempre trazendo o meu arroba quando eu ia pro ar, né? Sim, e assim, tu cita, né, nessa caminhada, nessa imagem que tu passou a usar, e eu vejo que também o fato de que tu começou a falar sobre a Lívia, sobre essa paternidade, também, assim, mostrou uma outra parte, um outro Rafinha. Quando que tu viu essa necessidade de expor essa paternidade, ao mesmo tempo, de repente, de trazer, puxar uma galera, ver que pessoas possam se identificar, talvez até de alguma forma tocar um pai que não é tão presente, ver o valor, como que tu teve essa sacada de, pô, eu preciso divulgar mais essa parte, e aí eu quero que tu fale no segundo passo, que eu imagino que tenha sido o podcast, né? Cara, é que sim, na verdade eu nunca tive a intenção de trazer isso como um negócio, foi uma coisa muito natural, era algo muito meu, assim, foi uma felicidade com a inexperiência e com a incerteza do que é ser pai, né? Num mundo tão maluco, assim, ainda mais eu virei uma chave, eu era um cara que não... Quem não tem filho não tem muito essa coisa, assim, só que o clichê, Marcelo, só vai saber quando tu tiver. E essa é a maior verdade. E eu trouxe isso porque é aquilo que eu disse, eu não sou um personagem. É uma coisa da minha vida, da minha realidade. Eu acho que é isso que é uma coisa que às vezes também acaba tendo essa afinidade com o programa, que nós somos pessoas reais, assim. Claro, tem gente que tem o personagem e tal, assim, mas na grande maioria a gente é igual, nós todos somos iguais, assim. As suas alegrias, tristezas, inseguranças,
enfim, surpresas da vida. Então, quando eu fui pai, ou quando eu fiquei sabendo que eu ia ser pai, eu transmiti isso no ar de uma maneira natural. E aí eu comecei a ter um monte de gente falando, pô, que legal, tô acompanhando e tal. Eu lembro quando a Lívia nasceu, me ligaram do Pretinho e tal. Nasceu a Lívia e tal. E uma galera se identificando, porra, que legal, eu nunca pensei em ser pai, mas ouvindo tu falar. Então, assim, é difícil eu falar, quando que eu tive esse gancho não foi uma coisa assim que eu pensei, eu preciso falar disso. Foi uma coisa que veio naturalmente da minha alegria, da minha, enfim, desse presente, de expor isso. E a ideia do Los Papitos foi uma coisa que eu tinha lá atrás já, desde que a Lívia nasceu, obviamente, que vira uma chave no cara, assim, tu começa a pensar que tu tem que cuidar mais de ti porque tu é responsável por alguém, tu acaba tendo uma reflexão de como é que era o teu coroa contigo, se tu quer reproduzir a mesma coisa ou não pro teu filho, pai de menina, é diferente, entendeu? Assim, e aí eu pensei, pô, é legal falar sobre isso, falar com pessoas e tal. Eu comentei com alguns guris da rádio, a galera, não, pô, é massa e tal. Aí nessa pandemia, assim, que a gente passou mais ainda sobre várias coisas, sabe? Eu acho que hoje, há um bom tempo, a rede social é muito bacana. O que não é legal são algumas pessoas da maneira como elas consomem, porque é um puta ferramenta para tu divulgar troço legal, para tu compartilhar experiência bacana. E aí eu pensei, eu vou falar sobre isso um pouco, vou tentar dar esse peitaço aí, externar minha alegria, compartilhar isso com alguém, ter experiências de outras pessoas e trazer alguns convidados. E aí acabou que eu acabei trocando uma ideia com algumas pessoas certas, assim, e a gente focou nesse... Parte de ti, então, essa ideia? Parte de mim total. Foi uma ideia completa do nome, da iniciativa, de ir atrás, foi tudo eu que tive essa vontade de externar isso. E eu recebo muita coisa legal, assim, de pai que, pô, botei o nome da minha filha de Lívia por causa que eu ouvia tu falando, consumo esse teu podcast, mães também, falando, pô, que legal, vou mostrar isso pro meu marido. Eu acho que, né, tem pouco conteúdo falando, né, tem essa coisa ali de meio glamurosa, de pai, de amor e tal, mas não é esse romantismo, não. A gente sabe que o dia a dia é outra pegada. Tem dias difíceis, tem muito mais dias legais, tem a convivência do casal com uma criança, não é fácil, tem vários obstáculos aí para o maior obstáculo da vida de um cara que é criar um ser humano legal, né? Assim, não terceirizar a criação de um filho, que a gente vê isso muito, sabe? É muito fácil tu passar a responsabilidade para os outros. Pai e mãe, a responsabilidade são de vocês, entendeu? No momento, pô, abraçou por ter um filho, então segura essa. Só que, assim, é muito prazeroso, entendeu? Talvez as pessoas não... Quem não consiga enxergar isso, para mim, assim, é impressionante. E tu vê, assim, eu digo assim, a gente que tem uma idade que passou dos 30 anos, passou dos 40 anos, eu vejo que a gente são gerações que nasceram no mundo 100% offline, que participaram dessa transição, em que tem um abastecimento de notícias, de informações muito maior. E ao mesmo tempo eu vejo que discussões que não faziam parte do nosso dia a dia eles passaram a fazer. E eu sempre converso aqui com pessoas, eu trato sobre política, mas não partidário, digo sobre discutir, sobre questões sociais, todo esse quesito. E eu vejo que quando tu fala sobre isso, sobre não glamorizar, entender que faz parte, são duas pessoas que precisam cuidar de uma criança. Isso. É uma discussão que, felizmente, ou infelizmente, dependendo da ótica, mas eu acho que felizmente, vamos pensar para frente otimista, que passaram a ser discutidas de uma forma mais recente, né? Uma parada que talvez, eu imagino quando tu estava na escola, não era uma coisa muito discutida, né? Era uma coisa, beleza, aos pouquinhos a gente via. Eu não sei como é que é a tua família, eu tenho o privilégio de que meu pai sempre pegou junto também. Então isso eu acho que já contribui para nós, eu tive uma irmã, então tu já vê, a gente tem que tratar com uma igualdade, assim. Mas tu vê também que esse tipo de discussão, isso reflete também numa alteração social, assim? Eu tenho recordação do meu pai sair para trabalhar e a minha mãe tocar as paradas. É isso. Essa é a geração dos meus coroas. Meu coroa tem 80 anos, minha mãe tem 76, entendeu? Então é uma geração bem
bem old school mesmo, assim. Claro, eu acho que o meu pai fez o melhor que ele podia fazer na época dele. Claro. Tá? Com erros e acertos. Eu acho que isso é muito dessa geração ali dos meus coroas, que é uma coisa cultural, que é o que a gente fala sempre assim, de tu ver o teu pai saindo para trabalhar e tua mãe segurando as pontas de casa, né? Só que eu acho que, pô, o mundo anda para frente, graças a Deus que hoje em dia, por exemplo, eu e minha mina, os dois trabalhamos, entendeu? Claro, e outra se a gente enxergar que realmente a mina toma um revés muito maior, e isso é histórico, né, cara? Tipo assim, tu tem o filho, a mudança de hormonal, que antes, nunca se falou isso, mas é real, a mina muda pra caramba. Muitas vezes a mina perde o emprego por uma questão, pô, alguém tem que ficar com a criança. Quem fica é a mulher, o cara segue trabalhando. Licença paternidade, eu tive, sei lá, acho que 10 dias, 12, não lembro exato. Agora tem um pouco mais, mas ainda é muito pouco, sabe? Eu acho que é uma discussão válida porque a gente está falando de tocar uma vida, sabe, cara? De tu criar um ser humano, é aí que a gente vai conseguir evoluir como sociedade, assim, tu ter cada vez mais pessoas com uma base legal. Eu não acho que seja uma obrigação ter pai, mãe e filho. Talvez seja mais saudável se o casal não esteja tão bem que eles se separem, mas que ambos sejam presentes e que a criança não conviva com uma situação turbulenta dentro de casa. Muitas vezes as pessoas confundem com a fotografia, né, a família da Doriana lá e tal, mas o dia a dia é tenso, assim, daí passa brigando. A criança e a experiência própria é uma esponja, ela absorve tudo, exatamente tudo que tu fizer. E eu não tô fazendo aqui sem hipocrisia nenhuma. Várias vezes eu já briguei com a mina na frente, mas sempre com cuidado. Eu nunca desrespeitei, nem vou desrespeitar, nem ela nunca me desrespeitou. Mas às vezes é isso, né, cara? Tem um dia ruim no trabalho, às vezes a criança também tá num dia difícil, naquele ranço, tá cansado e tal. A gente passa por várias situações assim, mas sempre tentando preservar a criança, porque a criança é ela, nós somos adultos, a gente consegue fazer esse trabalho. E eu acho que a discussão onde as coisas têm que ser igualitárias para todo mundo, onde a gente tem que preservar a criança, onde a gente tem que enfim, tentar viver num ambiente saudável sempre vai ser mais válido do que não, né? Do que num tempo lá, como eu te disse, do meu pai, onde, pô, ele voltava para casa, a gente não pode fazer barulho, porque ele tem que descansar, sabe? Aquelas coisas assim, almoça, vai dormir até hoje. Tem essas coisas, sabe? E eu sou um cara que em nenhum momento eu pensei em reproduzir isso. Eu fui um cara que até no início eu absorvi muito mais essa coisa, esse amor, esse cuidado do que minha mina, que foi uma surpresa para ela. Ela estava num momento bem complicado, tipo de se formando na faculdade, tinha que fazer prova da OAB, 23 para 24 anos, eu tinha 30 e tantos, então tem também essa coisa da maturidade das pessoas, sabe? Eu não julgo ela, claro, hoje em dia, ali vai fazer 5 anos, assim, é o nosso amor maior e tal, mas é válida a discussão para melhorar sempre. E ouvindo, assim, alguns episódios do Los Papitos, que eu pude prestigiar Sim. lá o conteúdo, que eu realmente gosto bastante. Apesar de não ser pai ainda também, mas é uma coisa mas que... Tu é filho, né? Sou filho. A gente pode fazer uma reflexão de como é que o teu coroa e tal. E óbvio que nem compara, mas assim, antes eu tava fazendo os stories, eu passei na minha irmã, eu tenho uma afilhada, e muito em função, ela tem 2 anos e pouco, e muito em função da pandemia, minha irmã mora num apartamento, a gente mora numa casa ainda, e aí muito em função disso, assim, praticamente todo um período largo da pandemia, minha irmã é professora, eles viveram com nós lá, e porque tinha um pátio para ela brincar, se desenvolver, então assim, o nosso convívio ele foi muito intenso. Eu sou Dindo também, todos os fins de semana, até hoje ela continua indo lá em casa, então assim, é muito legal tu ver a evolução, e ter um amor diferente, né, tu acompanhar, e eu acompanhar a minha irmã, que pô, sempre foi a melhor amiga, a gente conversa todos os dias, desde sempre, tá ligado? A gente tem uma relação muito a fuder. E ver o meu cunhado numa transição é muito legal, e eu vejo que no programa tu comenta sobre isso, tu problematiza isso, e tu fala sempre de algo que um outro convidado nos comentou aqui, o Rodrigo Pacheco, que é um influenciador também, trabalha numa estética aqui em São Leopoldo. Ele tem 4 filhos adotados
Ah, que legal. Ele é Parabéns casado pra esse com cara. Bah, ele é e aí todo mundo questionava ele assim, pô, e ele adotou já de uma idade avançada, porque eram pessoas que eram Não é crianças que comum, não né? tinham. Bah, ele é um cara fora da curva, assim, sabe? E ele sempre falava uma coisa que eu já ouvi tu falar em algumas edições, que era o seguinte, cara, a criança precisa de atenção. É isso. Atenção. E assim, eu imagino que cada movimento tu problematiza, tu revê situações que talvez tu não tenha tido paciência assim na tua vida, claro, né? sem E dúvida. eu imagino que seja uma evolução diária, assim, e tu te enxerga, é um Rafinha diferente antes de ser pai? Total. Claro, assim, primeiro, quando tu não tem essa responsabilidade, tu é um cara um pouco mais, digamos assim, inconsequente. Não sei se esse é o termo, assim, mas tu não pensa, que nem eu te falei ali no início, tu acaba pensando mais em ter um cuidado contigo, porque tu tem que cuidar de alguém, né? E, ao menos pra mim, né? E aí tu citou sobrinhas, eu tenho muita experiência, assim, eu tenho 2 sobrinhas, 2 meninas, assim, minha família é rodeada de mulher, é minha mãe, 2 irmãs, uma das irmãs tem 2, assim, a sobrinha Duda cresceu comigo, ia pra cima e pra baixo comigo, pra tudo que é lugar. A Vivi também cresceu junto com a gente ali dentro de casa, da minha mãe e tal, o tempo inteiro. Elas, uma tem 21, a outra vai fazer 15, eu acho. Então, assim, muito antes da pandemia, a gente sempre muito junto, assim. E eu, assim, por ser homem também, sempre mais maluco e tal. Então, elas sempre gostaram de estar junto comigo e tal. Mas, sim, assim, existe uma virada de chave e também existe essa reflexão diária, assim. Eu várias vezes quebrei o pau, assim, com a Lívia, porque as crianças argumentam, sabe? E, cara, educar é muito punk, cara. Tu vai dizer muito mais não, tu vai bater de frente muito mais, porque tu quer que ela entenda que seja o melhor para ela, que tu vai proteger ela mais que tudo, que tu não pode não dar limite. Isso também é um detalhe muito louco, assim, às vezes o excesso de carinho, de amor e tal, tu acaba eliminando a questão do limite, e a criança às vezes te exige um limite, cara, sabe? Tanto é que a minha mina, que é mais assim, dengosa e tal, e a Lívia, por mais que a gente bate de frente, ela vem, bah, pai, espontaneamente eu te amo, me abraça, e às vezes ela fala pra minha mulher assim, bah, eu amo mais o pai, tá, mãe? E a minha mulher, não, tudo bem, não, mas eu amo mais o pai. Então, assim, e desde o dia que ela nasceu até agora, e vai ser para sempre, eu sou a mesma coisa, só que existem momentos e momentos. Tipo, às vezes a gente tem um estresse, eu botei ela para dormir, porque ela dorme toda noite, eu que faço ela dormir, na madrugada é ela que me chama. E às vezes eu deito lá e falo, puta que merda, sabe, cara? Por que a gente teve aquele atrito? Eu olho aquele anjinho deitado e tal, existe uma culpa, assim, eu digo, não, mas será que eu tô tão errado? Eu converso com a menina, não, eu acho que isso, aquilo e tal. Enfim, a gente vira diferente, cara. Muda mesmo, não tem explicação. E assim, tu te preocupar com a tua evolução, com a tua maturidade, sendo pai, tendo uma responsabilidade de uma criança, tu também passou a te preocupar mais, eu digo assim, ou ter um pouquinho mais de atenção politicamente, quando tu olha assim no sentido de, porra, como que tá caminhando o negócio no Brasil, como não tá, ou pô, eu quero dar um estudo melhor, eu quero que ela tenha a condição, não sei, de pensar bem quem que ela escolher. É uma parada que vem na tua cabeça, e eu digo assim, eu gosto de discutir aqui política, não, novamente, não partidária, no sentido de, pô, de como é que tu tá enxergando a realidade, que tem, eu não gosto de ser negativo, né, eu gosto, pô, a gente tem muitas evoluções, assim, tem diversas coisas, eu acho que hoje a gente tem alguns pensamentos mais sustentáveis, a gente tem diversas, pô, hoje o analfabetismo ele é irrisório, a gente tem várias, hoje a mulher já é tratada de uma forma diferente, né, então assim, tem como tu olhar por todas as óticas, mas é uma parada que também tu passou a ter mais atenção, porque, pô, tu quer ter uma estrutura da hora pra ela crescer, né, Brad? Cara, eu não vejo com, assim, eu vou ser bem, falando por mim, Rafinha, assim, eu meio que desacreditei não, eu nunca fui, vamos olhar o bico de novo, eu nunca entrei muito no meio da política porque eu não gosto, cara, assim, sabe? Eu não curto a política, embora seja um tema que eu acho que todo mundo tenha que estar por dentro, muita coisa é reflexo de escolhas erradas ou não, sabe? Mas eu meio que desacreditei há um bom tempo. Para mim, a política, quando ela está próxima da gente, nos faz alguma coisa positiva, sabe? Eu não sei se eu me fiz entender, tipo assim,
algo aconteceu próximo a gente, uma evolução e tal. Claro que tem pontos, assim, eu vejo a minha mãe, que não tem plano de saúde, ela consegue fazer várias coisas, mas eu acho que não seja desse partido nem do outro partido. Acho que é uma evolução de vários processos políticos que resultaram nisso. É um exemplo bem esdrúxulo que eu estou dando. Acho que o mundo caminha para frente, está evoluindo um monte de coisa. O que eu tenho cuidado hoje muito mais, primeiro, por ser uma menina. Até mesmo algumas coisas que a gente brincava antes, algumas atitudes que a gente tinha antes, que daqui a um pouco a gente achava que era uma coisa natural. Quando tu te coloca no lugar, que assim, o bullying, que nem a gente fala, o bullying forma caráter e tal. Eu passei um monte de coisa na escola, não tinha essa coisa do digital, que eu acho que é uma coisa que potencializa muito mais. Tu registra aquele momento constrangedor, tu viraliza aquele momento constrangedor, diferente na época do teu colégio, do meu ao menos, a gente quebrava o pau ali, um xingava o outro, gordo, magro, lirudo, isso e aquilo, e ficava por ali, não era uma coisa que tinha uma continuidade. Ponto. Outra coisa até na questão das meninas, assim, quando eu me coloco no lugar, tá, mas se o cara fala, tem um comportamento, uma roda de amigos fala, e é a minha filha. Aí tu começa a reavaliar um monte de coisa, sabe? Vai ser com teu filho, sabe? Se teu filho tem se ele é uma criança um pouco mais sensível em algum momento, precisa de uma atenção maior. Aquele colega lá, judiou, falou tanta merda e tal, e despertou, sabe, uma depressãozinha nele. Como é que tu vai ver isso? Tu vai ver o bullying como uma coisa boba ou tu vai começar a reavaliar e ter que ver assim, não, mas peraí. Sabe, eu acho que quando pega no nosso calcanhar, assim, a gente começa... Acho que é assim para todo mundo. A gente poderia ter mudado esse mindset ali muito antes, mas quando pega em ti, e acho que antes que pegue em mim, eu já mudei esse meu comportamento. Eu brinco na rádio com várias coisas, eu não sou politicamente correto, mas assim, eu sei até onde eu vou, sabe? Porque de novo, eu sempre circulei com pessoas com orientações sexuais diferentes desde o colégio, e nunca foi um jeito diferente de tratar. Meu parceiro que teve a opção de ser gay, a menina que tinha a opção de ser lésbica, isso não era um demérito. Era uma coisa natural que rolou na nossa turma, assim, e rolou várias vezes, e para mim nunca foi algo impactante. Eu acho tão ruim hoje as pessoas usarem isso como uma maneira de tu agredir alguém, como tu depreciar alguém, como desvalorizar alguém, como ser algo pejorativo em vários momentos, assim. Cara, todo mundo é igual, agora a tua escolha não tem que me ofender. Sabe? O que vai me ofender é tu ter um comportamento babaca em várias coisas, sabe? Se minha filha lá na frente tiver a orientação sexual dela, disser, pai, eu tô apaixonada pela menina da escola. Cara, é o meu maior amor que eu tenho, minha filha, como é que ela já vai ter, embora o mundo tenha evoluído, um comportamento difícil da porta da casa dela para a rua, que ela vai ter que se lidar, como é que eu vou ter um comportamento diferente dentro de casa? Afastar minha filha ou afastar quem eu amo para que outra pessoa tome meu lugar, eu acho que essa é a reflexão que a gente tem que ter, entendeu? Sim. E assim, fugindo agora dessa parte, também pra gente, os gritinhos que eu digo pra se encaminhar pro fim, os caras estão vendo lá na barrinha lá do vídeo, pra gente liberar aqui. Eu quero que tu fale, porque assim, tu tem diversas facetas, podemos dizer assim, e eu acho que isso também é um pouco de consequência das possibilidades que isso aqui gera pra gente. Tu sempre foi um cara que já tocava, fazia festa, como DJ, tu trabalhava lá na Atlântida em diversos programas distintos, alguma coisa de ancoragem, alguma coisa como participação. E hoje eu vejo que tu tem também um projeto no humor. Sim. Né? E da onde que surge essa parada? É de brincadeira aqui do programa que tu vê, tem um potencial ali presente. Cara, isso aí foi muito assim, foi muito por acaso. O Gil, que é um cara do stand-up, que eu acho que tu já trocou uma ideia com ele aí com a gente, né? A gente criou uma afinidade, assim, eu e ele e o Pedro, que é um cara novo ali na barca, e a gente pensou, vamos fazer alguma coisa junto e tal, e eu falei pra ele, cara, eu não sou humorista, eu sou um bem-humorado, assim, é muito mais de quem é ouvinte da rádio, de quem acompanha, que vai dar risada, sabe? Eu não sou um cara que vou ter um texto ali, como o Gil tem, como o Cris Pereira tem, como o Nando e tal, sabe? Esses caras vieram do palco pro rádio, eu estou saindo do rádio indo um pouco pro palco, assim, mas eu não tenho a pretensão de, meu Deus, a gente tá testando, sabe? Tá indo para essa coisa, assim, mais solta do palco, acho que assim, aí tu tem menos
menos limite, digamos assim, tu pode, né, aquele público que tá ali é um público que já conhece a galera que vai estar no palco, que consome, seja o Gil, seja eu, seja o Pedro, sabe? Surgiu assim, eu fiz o teatro do Petri, o teatro não, o PB ao vivo há um bom tempo, que me deu uma cancha e tal, mas que nem eu falei pro Gil, eu me sinto mais à vontade com esse tipo de coisa que a gente vem fazendo aí. A gente fez, na verdade, 2 sessões no Boteco Comedy em Canoas e tá indo agora para fazer no Poa Comedy Club. Então tudo é um teste. Eu acho que assim, tu sair da zona de conforto é legal. Vamos ver como é que vai ser. E foi sendo uma foi um experiência. nervosismo? Como é que foi assim, a tua situação ali em cima? Foi de boa? Não, cara, eu não fiquei nervoso assim, porque assim, bom, primeiro o nome do espetáculo na real não presta. Então assim, é para não criar nenhuma expectativa mesmo. Se for uma merda, o nome já diz, não presta. Se for legal, tu te surpreendeu. Não digo assim, claro, dá um friozinho na barriga, assim, algo novo, mas depois que tu tá ali trocando uma ideia e a coisa acontecendo, fluiu numa boa, assim. Mas é um conteúdo que tem um trabalho prévio, assim. Não, tem, a gente tem um mini roteirinho, assim, Uhum. pra gente brincar um pouco e alguns quadrinhos, mas na real vai muito no flow da galera que tá na plateia ali, a gente faz uma pergunta e tal, e aí quando tu vê, o rádio te dá isso, né, o improviso, tu brincar, sabe? Então eu sou muito disso, assim. Aí os caras já folgam em mim com algumas coisas que vem muito do rádio, então tudo já dá um link pra virar uma brincadeira, sabe? E assim, a gente falou sobre essa evolução do Pretinho, sobre o fato de pessoas que entraram e acabaram trazendo uma nova linhagem. Pô, é claro, tem um mentor ali, que é o Fetter, que é simplesmente é unânime. Todo mundo diz que o cara é um gênio, ele consegue pincelar talentos, ele consegue unir grupos que de alguma forma dialogam. O treinador, né? Ele é isso aí, ele é o Guardiola que vê a tua característica fechando com a do outro cara. Isso. Mas eu vejo que tem peças chaves, assim, como tu mesmo falou, o Gil, o Nando, o próprio... Agora me fugiu o nome. O Pedro Espinosa, que são caras que puxam os outros, assim, né? Sim. E como é que tu vê essa nova safra, assim, que tá saindo ali? Te surpreende? Tu já acompanhava o trabalho deles? Não, eu não conhecia nem o Gil, nem o Pedro. O Nando já, porque também hoje tem essa coisa do cara fazer o stand-up, né? Os comedies espalhados aí pelo Brasil todo, assim, é uma oportunidade de ter pessoas que têm esse raciocínio rápido, esse talento e tal. O Pedro já conheci ele, assim, do rádio, mas muito pouco, cara, confesso que muito pouco. Mas, assim, por mais que tenham novos talentos, tu tem que ter uma espinha dorsal forte, sabe? Então, assim, a gente tem ali o Fetter, tem o Porã, que não adianta tu também só ter essa coisa do humor, do personagem, se tu não tem umas pintas que seguram na fala, sabe? Tudo é uma engrenagem que tem que andar junto, assim, o cara ser escada um pro outro, sabe? Por mais talento que tu tenha, se tu não fizer a escada pro cara brilhar, talvez ele não tenha aquilo ali, sabe? Talvez ele funcione muito mais no personagem, quando tu precisa que ele aborde algum assunto, ele vai travar, e vice-versa, sabe? Não dá pra esperar de mim que eu vá criar um personagem. O personagem sou eu, fazendo uma coisa aqui, não tendo graça em contar uma piada que se torna engraçada, ou não tendo graça eu imitar alguém, não. É isso, sabe? Eu acho que é tudo uma engrenagem que se soma para fazer a máquina andar. Mas eu fico trifeliz, assim, de conhecer essas pintas. A gente teve uma afinidade bem, bem grande. E outra coisa importante, cara, que talvez antes não tinha tanto, é tu dar a oportunidade para as pessoas se acostumarem. É difícil, cara, tu chegar num grupo fechado e a coisa andar. É muito mais fácil tu cremar alguém do que tu dar o braço, sabe? Isso serve para tudo. Não só para um programa de rádio, para um cara novo numa empresa, para um cara que tá chegando agora, dá a oportunidade pro cara mostrar um pouquinho, não precisa já sair pisando em cima ou, não, esse aí não era e tal. Não, cara, a gente não sabe o que ele pode apresentar ali na frente, deixa a pessoa confortável um pouco para tentar mostrar o trabalho dela. Acho que isso é mais... é mais simpático, eu perdi a palavra, mas... Empático, talvez? Empatia sim, mas eu acho que isso é uma coisa que vai fazer um bem para a pessoa que tem essa paciência com quem é novo, muito mais ainda do que pro cara, entendeu? Dá oportunidade para as pessoas brilharem um pouquinho.
Certo. E o fechamento do programa, a gente acabou já comentando sobre o trabalho dos guris, a gurizada nova que está surgindo e sendo impulsionada também pela Atlântida, tinha um espaço deles e agora estão certamente multiplicando isso, né? Sem dúvida. E a gente tem o quadro final que se chama Olha Isso. O que é o Olha Isso? O Olha Isso, tu faz uma indicação de uma parada, de uma coisa, de um livro, de uma série, de uma viagem, a gente já teve coisas bem variadas aqui, que seja a cara do nosso convidado, que seja a cara do Rafinha, talvez alguma coisa que tu não tenha comentado ainda no teu podcast, ou no teu conteúdo, ou na rádio, enfim, uma parada, uma particularidade que tu acha que define a tua personalidade. Eu gosto sim, porque às vezes surgem coisas, mas enfim, pode ser alguma coisa que tu citou também, mas é uma parada assim, ó, que, cara, muito íntima tua, uma coisa que tu gosta muito, assim, que vem na tua cabeça como, isso praticamente me define, assim. Cara, assim... Eu gosto muito de estar com as pessoas que realmente eu fico à vontade, sabe? Assim, eu tenho algumas pessoas pontuais na minha vida, assim. Eu gosto muito de estar com a minha família, sabe? Eu sou sou bem agregador, assim. O que me define é um sonho que eu tive, que eu conquistei lá atrás, que foi comprar uma casa na praia, sabe? Ter meu canto ali, minha válvula de escape, foi uma coisa que foi... porra, jamais imaginei ali, fazendo um retrospecto da minha história toda, de poder, tá ali, ser um pai bacana e tal, e ter a casinha na praia. Acho que também ter a Lívia me define muito, sabe? Um novo cara nesses últimos quase 5 anos aí, ou talvez desde que ela estivesse na barriga da mãe dela, da Ká ali. Isso me define muito, cara, assim, é que são várias facetas, assim. São coisas que eu gosto muito. Eu gosto de estar com os primão meu do interior lá, que são os nego velho. A minha formação é muito simples, trabalhando no bar do meu pai lá, com o maior orgulho. Isso foi uma maneira que eu soube lidar com o público, assim, o mais variado público, sabe? Isso foi muito importante para mim, dar valor às pequenas coisas. Eu fui um cara sempre muito pé no chão. Eu, desde que comecei a fazer evento, eu guardei 70% do cachê, porque eu disse, um dia eu vou comprar meu apartamento à vista. Fui lá e fiz isso depois de 20 anos. Demorou 20 anos, mas eu fiz. Acho que é isso, cara. Assim, eu realizei o sonho de uma viagem para Califórnia, que é uma coisa que realmente foi, parece que eu caí dentro de um filme, assim. Fui eu e minha irmã 1 ano, depois foi eu e a mina, sabe? Alugamos um carro com a prancha dentro, fui desbravando as praias lá e... Mas o que eu acho que é isso, eu acho que é a gente parar de pensar muito fora, assim, e enxergar quem tá próximo de ti, sabe? Valorizar isso, valorizar os teus, as pessoas que estão sempre ali. Que amigo, às vezes nem é sempre a família, né? Mas, assim, a família a gente nasce com ela. Algumas pessoas se tornam família porque as afinidades acontecem, então... Eu me sinto muito privilegiado, assim, de ter muita gente bacana que eu gosto perto de mim. Mas se eu tivesse que indicar algum filme, alguma coisa, assim, eu ia alguma coisa da Denzel Washington, né? Mas eu acho que a tua indicação, e isso que eu acho mais legal, dessa vez eu fiz algo errado, que eu costumo tentar não condicionar a pessoa ao que indicar. Mas tu foi para além do que eu falei, e eu acho que isso foi do caralho, assim, porque, tu indicou o quê? É viver, é ter as experiências, valorizar essa parada. Valorizar, assim, às vezes eu acho que o mundo tá assim, eu também já fui um pouco, mas tu só quer ter, né? Vamos comprar, preciso ter isso, preciso daquilo. E que pra mim, cara, eu adoro sentar num boteco ali, fazer um churra num latão. Lá na minha praia eu tenho um latão, cara, eu não tenho churrasqueira. Claro, eu tenho ali um climão, minhas pranchinhas que eu adoro, que é uma coisa que eu sempre quis, uma casinha por morar em apartamento, sabe, pé na grama e tal. Que não é algo assim, por mais que tu não tenha uma casa na praia, tu pode chegar aí num parque e valorizar isso, não é papo de bicho grilo, é realmente isso, cara, isso é comprovado, quanto mais próximo de coisas que te fazem bem, melhor te fazem em várias coisas, sabe? Sair um pouco desse universo aqui que a gente passa o dia inteiro dentro do telefone, dentro do digital, e também te permitir a curtir essas coisas, sabe? Para mim, eu acho que isso me representa de fato, sabe? A minha mina ia dizer isso. Rafael, quando sai do mar, ele vira outra pessoa. Ele adora tomar cerveja gelada, fazer churrasco, e quando ele começa a convidar as parcerias, ele nunca... Ele disse, convidei 2 amigos, quando vê tem 30.
Então é isso, cara, sabe? Eu gosto de estar rodeado de gente, eu gosto de estar com bastante parceiro, família, pai, mãe, primo e tal. E se eu pudesse deixar uma coisa assim, reavaliar um pouquinho para as pessoas, sabe? Às vezes as pessoas guardam umas mágoas boba e a gente tá vendo aí que de um dia pro outro perde alguém que tu gosta pra caralho e não teve a oportunidade de dizer alguma coisa bacana, que ama, que perdoa, que me desculpa, ou pá, me dá um abraço, sei lá, cara. É isso. A relação humana tá muito superficial. É a coleção de experiências, podemos dizer assim. É, cara, eu sou um cara da escola da vida quando a gente fala aí. Eu não me formei na facu, assim, eu fiz um tempo de jornalismo, fiz algumas outras coisas, fiz cursos assim, mas assim, a escola da vida me moldou bastante. Obrigado. Não, perfeito, eu acho que por um momento pandêmico de gravação, de repente a pessoa que está assistindo ou ouvindo no Spotify esse programa, num futuro, tá numa situação melhor, tomara que esteja, tomara. E ela vai entender que essa espécie de reflexão aqui do Rafinha também talvez eu acho que fique mais latente nesse momento que a gente tá. Eu acho que sim, mas eu acho que serve para qualquer momento, cara, sabe? Acho que não só no momento da pandemia, eu não acredito que as pessoas vão melhorar pós-pandemia, eu acho que o mundo tá meio doentão mesmo, assim, e eu acho que a gente tem que se rodear das pessoas que realmente dão valor, e que tu dá valor, e que é isso, cara, é só tu ver, né, cara, tu vai pra uma praia, tu vai pra uns picos, seus pintos estão cagando e andando pra tudo, né, cara, deixam ali, fazem uma zoeirada, achando que todo mundo tem o compromisso de ir lá depois resolver. Uma coisa é a gente cobrar, que nem por isso que eu te falo da questão de política, assim, acho certo a gente cobrar, mas também não adianta que se um pouquinho, cada um de nós fizer um pouco, também ajuda, mas ninguém faz, cara, sabe? Ninguém pensa, ninguém tem empatia no outro cara, sabe? Enfim, aí nós vamos cagar a tese aqui. Nós vamos longe aqui, né, pensando, nós vamos longe, idealizando a situação, mas Rafinha, muitíssimo obrigado por ter topado. Baita papo aí. A gente sabe mais tomando uma gelada. Cara, tomando uma geladinha. Solta. Vai soltando, o brilhinho vai aparecendo. A gente sabe o quanto, assim, é corrida a tua vida, e tu também, e eu acho que a gente tem, assim, quando fala em empatia, o cara que tem um trabalho que depende também de convidados em alguns momentos, sabe quanto é difícil a gente batalhar. Cara, por isso que eu fiz questão de vir aí. Não, muito obrigado mesmo, ainda mais nesse período, a gente sempre tenta tomar os cuidados devidos, a gente sabe da situação. Um acrílico a gente bota o acrílico aqui, a gente tenta permanecer o máximo possível. O Paulinho abre o bar aqui pra gente, tipo, um bar que cabe, sei lá, quantas centenas de pessoas, a gente tá aqui em meia dúzia, né? Então, assim, a gente tenta preservar, né? Todo mundo vacinado, então, assim, inclusive a gente costuma gravar mais de uma vez, mais de uma pessoa na mesma vez, e hoje nós tínhamos 3 gravações, Rafinha, e os outros 2, eu sempre, como é que tá a situação? Tu teve contato com alguém com Covid? Não teve? E casualmente os 2, meu pai tá com sintomas, cara, então vamos transferir. Então segura, isso aí. A outra, cara, minha funcionária tá com sintoma, provavelmente tá com... Vamos segurar, não tem problema, vamos tocando, vamos aos pouquinhos, e que bom que deu certo que tu vir aqui. Obrigado mais uma vez. Valeu, obrigado a turma aí. O lugar é um astral aqui. É massa, né? Eu acho que o papo assim é sempre válido para todo mundo aí. Nosso querido Rafinha, DJ, comunicador, agora também fazendo agora fazendo as vias de humorista, surfista, enfim, todas essas... Alguma coisa vai estourar. Muita coisa. Obrigado aqui, obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. E que você sabe, né, é muito importante a sua inscrição aqui no nosso canal, o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento. Nos seguir também lá no Instagram, @olha.ospapo. É muito importante também pra gente crescer as redes sociais, buscar apoiadores, a gente está sempre aberto a isso. Anderson Cabelo, Alexandre Salles, meu querido Xande, Matheus Giuseppe, Med Trilhas, Paulinho, Rocket Club, muito obrigado. Toda segunda-feira, 20 horas. Um abraço, gurizada.